Oi gente, tudo bem? Essa é a aula 50 do setor A da capa 7 de Química. Nós vamos falar sobre curvas de solubilidade. Basicamente o que nós vamos nos atentar aqui é sobre as interpretações de quando uma determinada solução ela é considerada saturada, insaturada ou supersaturada. Essa solubilidade nada mais é do que o limite máximo que uma determinada solução pode conter de um solvente completamente dissolvido, onde o solvente, em sua maioria, é a própria água. E o valor referência dessa água sempre também é considerado de 100 gramas. Então, em uma determinada pressão ou temperatura, a quantidade específica que um determinado solvente consegue dissolver um limite máximo de soluto, nada mais é então do que uma solubilidade ou curvas de solubilidade. Então nós temos aqui as três classificações como ditas anteriormente. A solução saturada é aquela cuja concentração da solução é exatamente igual à solubilidade na mesma temperatura. Ou seja, é quando eu tenho uma solubilização de um soluto dentro do limite esperado na minha solução. Importante lembrar aqui é que pode ou não sobrar alguma coisa, alguma parte de um soluto não dissolvido. Então, basicamente, é você pensar, olha, se 20 gramas de sal é o limite numa temperatura ambiente, se eu colocar 30 gramas, obviamente vai dissolver 20, mas vai sobrar 10. Mas ainda assim perceba, isso é uma solução saturada, onde há a presença de um precipitado, que você pode muito bem filtrar e obter uma solução saturada pura. Uma solução é chamada de insaturada quando a sua concentração da solução é inferior à solubilidade. Ou seja, naquele exemplo que eu dei, se 20 gramas é o limite de solubilização de um sal em 100 gramas de água e você coloca somente 10, então está faltando. Então, quando está faltando o soluto, nós chamamos a solução de insaturada. O contrário disso é a solução supersaturada. Se aquele limite que nós demos de exemplo é 20 e você coloca 30 e por meio de algum mecanismo, de algum processo, consegue fazer toda a solubilização desses 30 gramas, nós teremos então uma solução supersaturada. Nós temos vários exemplos no dia a dia de soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas. Só para você ter uma ideia, quando você prepara ali por exemplo, um suco, um refresco, e coloca uma quantidade adequada de açúcar, que não sobre nada, ou mesmo que sobre, mas que ele fique totalmente solubilizado, é uma solução saturada. Quando você prepara aquele mesmo suco, que poderia colocar 2 colheres de açúcar, mas você coloca apenas uma, você acabou de criar uma solução insaturada. E uma solução supersaturada, bastante comum no nosso dia a dia, são os refrigerantes, onde eles são supersaturados, na verdade, de gás carbônico, que é por isso que quando a gente abre a garrafa PET ou mesmo a latinha faz aquele barulhinho tão característico, que é exatamente o gás que está com uma concentração superior à solubilidade ali naquela substância. No caso, o refrigerante ou mesmo alguma bebida com gás. Então, basicamente, a relação de solubilidade e temperatura, ela precisa ser olhada de perto, com bastante atenção. Porque quando aumenta a temperatura, a solubilidade aumenta. Isso acontece, então, quando o soluto tem a sua dissolução contida num processo endotérmico, ou seja, aquele que vai absorver calor. E quando aumenta a temperatura e a solubilidade diminui, isso acontece porque a dissolução do nosso soluto decorre de um processo exotérmico, ou seja, que libera calor. Aqui nós temos ainda a parte de solubilidade de gases em líquidos. Basicamente, é um processo muito utilizado na indústria para tornar bebidas gaseificadas, água, refrigerante e etc. Então, quando se aumenta a pressão parcial, aumenta a solubilidade. Quando aumenta a temperatura, essa solubilidade diminui. É por isso que os refrigerantes são envasados, gaseificados em temperaturas menores, ou melhor, em baixas temperaturas e em altas pressões. E quando nós temos todo esse conceito, eles podem ser expressos em um gráfico como é este aqui, que é nada mais do que uma curva, um gráfico de solubilidade. Aqui à esquerda nós vamos ter exatamente os valores de solubilidade para 100 gramas de água, e aqui os valores de temperatura e as curvas de cada soluto. Perceba que quando eu digo solutos, aqui eu estou falando de, em sua maioria, aqui neste caso todos,
são solutos sólidos, são considerados sais. Então a curva de solubilidade é um gráfico que apresenta quantas gramas de cada soluto consegue, ou melhor, que nós conseguimos dissolver em 100 gramas de água em cada faixa de temperatura dada em graus Celsius. Os exercícios que seguem são bem fáceis de resolver, vou orientar para que vocês consigam fazer todos. Aqui fala especificamente sobre a solubilidade do nitrato de potássio, KNO3, em algumas temperaturas. A 20, 32 gramas é o limite que nós podemos solubilizar desse sal em 100 gramas de água. A 60 graus Celsius, nós conseguimos solubilizar ou dissolver um total de 110 gramas desse sal em 100 gramas de água. Aqui nessas duas alternativas, você vai completar esses espaços aqui. Se nós colocarmos 50 gramas de nitrato de potássio a 100 gramas de água a 20 graus Celsius, depois de uma agitação, essa solução é saturada, supersaturada ou insaturada. Se eu filtrar, essa solução é saturada, supersaturada ou insaturada. É isso que você vai assinalar. Mesma coisa na letra B. A diferença é que agora os 50 gramas de KNO3 em 100 gramas de água a 20 graus Celsius passa por uma agitação e depois por um novo aquecimento, levando ele até 60, e depois um resfriamento. Então, da mesma forma, neste primeiro caso, saturada, insaturada ou supersaturada. E a mesma coisa você deve analisar e anotar nas outras duas lacunas. E, para completar, no item C, com relação ainda a essa parte do item B, você vai determinar a massa do precipitado, ou seja, que vai sobrar alguma coisa que nós já sabemos. Agora você vai dizer quanto vai sobrar. Como é que você faz para saber isso? Você consulta exatamente essa tabelinha, lembrando que a 20 graus é possível solubilizar 32, a 60, 110. Então, analise bem as informações que nós temos e faça a determinação da massa desse precipitado. Aqui no diagrama que nós usaremos para o exercício 2 e também para o exercício 3, precisa sempre se atentar que na esquerda nós temos a quantidade de soluto que pode ser dissolvido em 100 gramas de água nessas faixas de temperatura. Nós temos aqui vários solutos. Na letra A você vai dizer quem é mais solúvel e quem é menos solúvel a 20 graus Celsius. Então você vai pegar aqui na linha dos 20 graus Celsius e vai verificar. Aquele que tem o maior valor é o mais solúvel. Aquele que tem o menor valor é o menos solúvel. Então você vai comparar essas curvas. Por exemplo, peguei essa curva aqui do nosso sal de cozinha NaCl. Parte do 30, chegou no 20. Perceba, ele está aqui na faixa de uns 35 gramas que nós podemos dissolver em 100 gramas de água. Evidentemente, ele não é o mais e nem o menos solúvel de todos aqui. Então você observa aquele que tem o maior valor de solubilidade é o mais solúvel, o que tem o menor é o menos solúvel, isso a 20 graus Celsius. No item B, nós temos aqui uma referência sobre a solução NH4Cl, que é essa curva aqui, que você vai analisar especificamente. Em 100 gramas de água, 70, e depois foi resfriado, ou seja, aqui a 70 graus Celsius, nós temos um valor de 60 de solubilidade. Ela vai ser resfriada a 50. Em 50 nós temos um valor também de 50 de solubilidade. A pergunta é quanto vai ser formado no fundo do recipiente, ou seja, a massa do corpo de chão, ou também chamado de precipitado. E para finalizar, você vai olhar especificamente para a amônia, essa daqui, e vai dizer se em dias frios, como é o caso que está aqui, melhor, em dias quentes, se o cheiro característico da amônia será mais ou menos intenso. Você vai mais uma vez olhar aqui. Então perceba o seguinte, em dias quentes, as temperaturas vão ser as mais elevadas. Se for um dia quente, indica dizer que essa amônia, ela está mostrando aqui que ela parte de um processo exotérmico. Então, quanto maior a temperatura, menor o seu índice de solubilidade. Portanto, mais caracteristicamente ela vai ficar livre no ambiente. É uma dica de resposta. E para fechar no exercício 3, aqui nós temos a foto de uma bebida gaseificada. E aqui ele diz que quando abrimos uma garrafa com essa bebida gaseificada, água com gás, por exemplo, formam-se bolhas. Por que isso acontece? É uma relação entre a solubilidade do gás e a pressão que eu disse lá no comecinho. Talvez foi interessante, volte e pegue aquela explicação e resolva, ou melhor, explique o porquê acontece esse fenômeno aqui.
faça essas 3 questões, tira a foto e manda para mim, para a gente acompanhar a correção, e se ficar alguma dúvida me procura.